Então vamos lá, vamos começar. Olha só, pessoal, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma live. E eu já quero começar fazendo uma provocação para você, tá? Para você que está aqui e vai participar comigo aqui. Pode interagir à vontade, pergunte aí que a gente vou tentar responder suas dúvidas, tentar ficar ligado aqui nas suas dúvidas aqui. Então olha só, quero começar já com uma provocação, que é a seguinte: você acredita que dá para dizer se uma pessoa tem glúteo fraco, por exemplo, tornozelo rígido ou uma limitação no quadril, só de olhar ela fazendo um agachamento ou só de observar ela fazendo uma corrida? Coloca para mim no chat se você consegue fazer isso, se você acha que isso é possível. Por que eu pergunto isso? Porque essa é uma ideia muito comum no nosso meio. Mas será que o que a gente vê no movimento é, de fato, a capacidade do músculo, da articulação, ou será que é apenas a estratégia que o corpo escolheu para resolver aquela tarefa? Coloca aí no chat. O que você pensa sobre isso? Porque é exatamente essa diferença entre estratégia e capacidade que eu vou aprofundar com você aqui hoje. E eu quero te provocar ainda mais. Se o corpo pode escolher diferentes estratégias para a mesma tarefa, será que observar o movimento é suficiente para diagnosticar uma fraqueza ou uma limitação? Ou será que o que enxergamos é só uma solução momentânea que o sistema nervoso encontrou diante das condições naquele instante? E essa reflexão ela é muito importante, porque na prática cotidiana da educação física e da fisioterapia, essa interpretação é muito comum, né? Basta você observar em uma sessão de treino, em uma avaliação, e logo se ouvem frases do tipo: esse joelho cai para dentro porque o glúteo médio está fraco. Esse calcanhar levanta durante um agachamento porque falta mobilidade no tornozelo. Essa pronação do pé na corrida significa instabilidade e necessidade, então, de ajustes, talvez até palmilhas, né? Então, essas leituras rápidas, elas parecem intuitivas e até fazem sentido num primeiro olhar, num certo momento, mas será que a ciência sustenta essa lógica direta entre o que a gente enxerga no padrão de movimento e a capacidade local de músculos e articulações? É justamente aqui que a gente precisa separar dois conceitos fundamentais. O primeiro deles é a estratégia de movimento e o segundo é a capacidade muscular ou articular, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Professor Lafante está falando aqui: a questão é observar isso e reconhecer se de fato isso fará diferença na tomada de decisão e auto-organização do corpo. Muito bem. O Pablo está falando aqui: muitas vezes é apenas a falta de experimentação e uma intervenção do sistema nervoso proteger o território desconhecido. Ótimas abordagens, concordo com vocês. Quando você observa alguém correndo, agachando, saltando, né, ou qualquer outro tipo de movimento, o que os nossos olhos captam é uma estratégia global. É uma solução motora que foi escolhida pelo sistema nervoso para resolver aquela tarefa naquele contexto específico. Essa estratégia, ela é o resultado de um emaranhado de variáveis, como a experiência prévia, a fadiga, confiança no movimento, percepção corporal, dor, emoção, superfície, né, em que a gente está apoiado, o tipo de calçado e até mesmo a sensação de estar sendo observado. O corpo, ele é um sistema aberto, ele é um sistema adaptativo, e o movimento que emerge é sempre uma resposta momentânea às restrições daquele contexto. Isso significa que um joelho que entra para dentro, né, que entra para o valgo, um tronco que se inclina, um calcanhar que se eleva, podem não ser sinais de fraqueza ou de limitação local, mas apenas a forma mais eficiente ou segura que o sistema encontrou para executar aquela tarefa. Por outro lado, quando a gente fala de capacidade, seja ela muscular ou articular, é algo diferente de estratégia.
Capacidade significa o potencial fisiológico daquela estrutura. Então, nós podemos avaliar força máxima, endurance, torque gerado em determinados ângulos, amplitude de movimento disponível, capacidade de ativação neural em condições controladas. Então, essa capacidade ela não pode ser inferida apenas pela observação do movimento global no seu todo. Ela precisa ser medida com métodos específicos que buscam isolar ou, ao menos, priorizar uma função. Então, se eu quero avaliar a dorsiflexão do tornozelo, eu faço um teste controlado, como o lunge test, por exemplo. Se eu quero medir força do quadríceps, eu uso dinamometria ou uma extensão de joelho unilateral. Se eu quero observar glúteo médio, eu proponho tarefas direcionadas como estabilização em apoio unipodal. Esses testes, eles não ignoram que o corpo funcione globalmente. Eles criam recortes experimentais que vão nos ajudar a entender capacidades locais que, no movimento global, ficam mascaradas e podem ficar mascaradas. Agora, como que as ciências relacionadas ao movimento explicam essa diferença entre estratégia e capacidade? Bom, aqui eu vou elencar para você 3 campos, das ciências do movimento. O primeiro deles é o controle motor. A gente precisa visitar o controle motor, tá? Quando eu falo, por exemplo, em graus de liberdade, só para a gente contextualizar aqui, para todo mundo andar na mesma linha, eu estou me referindo a um conceito desenvolvido por Nikolai Bernstein. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, Bernstein foi um cientista russo que atuou no início e meados do século XX e que hoje é considerado um dos grandes nomes da história do controle motor. Ele foi o pioneiro em investigar como o corpo humano é capaz de coordenar tantos músculos, articulações e segmentos corporais ao mesmo tempo para produzir um movimento aparentemente simples. Então, lá na década de 1930, Bernstein já utilizava técnicas que eram extremamente inovadoras para aquela época. Ele filmava trabalhadores em fábricas com câmeras especiais que conseguiam captar o traçado do movimento dos membros durante a execução de tarefas repetitivas como bater o martelo, manusear ferramentas, e foi a partir dessas observações que ele percebeu algo revolucionário. O corpo não repete movimentos de forma idêntica, como se fosse uma máquina. Muito pelo contrário, cada repetição apresenta pequenas variações. Existe sempre a variabilidade. E essa variabilidade não é um erro, mas ela é parte da própria natureza do movimento humano. E foi essa constatação que Bernstein levantou o famoso problema dos graus de liberdade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Coloca no chat para mim se você já ouviu falar sobre Bernstein e sobre os problemas dos graus de liberdade. E a pergunta que Bernstein elaborou lá em 1930 era: como o sistema nervoso consegue coordenar tantas possibilidades de ação com múltiplos músculos e articulações disponíveis para chegar a um resultado funcional estável e eficiente ao mesmo tempo? Então, a resposta que Bernstein propôs foi brilhante. O sistema nervoso não controla cada músculo de forma isolada, como se desse comandos independentes para centenas de peças ao mesmo tempo. O que ele faz é organizar o movimento em sinergias, ou seja, em unidades funcionais. Grupos musculares são recrutados em conjuntos, formando então blocos de ações que reduzem a complexidade do controle. E esse pensamento transformou profundamente a forma como entendemos o movimento humano. Até hoje, quando a gente analisa tarefas como correr, agachar, arremessar ou até simplesmente levantar-se de uma cadeira, o legado de Bernstein nos lembra que aquilo que nós enxergamos não é a soma de músculos atuando isoladamente, mas sim o resultado global de toda uma orquestração do sistema nervoso. E por isso, Bernstein dizia que o grande problema do movimento humano
é justamente a coordenação de múltiplos graus de liberdade. E aqui está a grande beleza da sua contribuição. O corpo tem inúmeras articulações, músculos e combinações possíveis para realizar uma mesma ação. E o sistema nervoso vai encontrar soluções simplificadas, criando padrões de sinergia que tornam o controle viável. Então, quando a gente observa um agachamento, por exemplo, a gente não está vendo músculos isolados se contraindo independentemente. A gente está vendo uma orquestra de sinergias atuando juntas. O resultado final pode até parecer simples, mas ele esconde uma complexidade gigantesca. É como você ouvir uma orquestra, né? Uma sinfonia. O que chega aos nossos ouvidos é a música, mas a gente não consegue distinguir qual instrumento tocou mais forte ou mais fraco em cada compasso, e isso é fundamental para a prática, né? Então, por exemplo, 2 alunos podem apresentar exatamente o mesmo padrão de joelho em valgo durante um agachamento. Externamente, a estratégia parece idêntica, mas em um deles o glúteo médio é forte e estável, e o padrão se deve a uma escolha, né? Uma estratégia, a uma questão perceptiva, por exemplo. Já no outro, pode haver, de fato, um déficit na ativação neural do glúteo médio. A estratégia que a gente vê é igual, mas as razões internas são completamente diferentes. Esse é o verdadeiro legado de Bernstein para nós. Entender que o movimento humano é muito mais do que aquilo que os olhos conseguem captar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat para mim. O Breno está dizendo aí que explicação maravilhosa. Pode disponibilizar esse artigo dos graus de liberdade? Posso sim, Bruno. Só me chamar lá no direct depois que eu mando para você. Bom, falei um pouquinho sobre Bernstein, né? Sobre os problemas dos graus de liberdade. E a gente precisa falar agora de um segundo campo de estudo, né? Que a gente precisa explorar para entender essa diferença que eu mencionei para você no início. A gente precisa falar agora sobre os sistemas complexos dinâmicos, tá? Coloca para mim também no chat se você já ouviu falar sobre essa abordagem, se ela é clara para você, o quanto você conhece sobre essa abordagem. Só coloca para mim sim ou não, que eu já vou entender se você sabe do que eu estou falando ou não. Bom, os sistemas dinâmicos, né, os sistemas complexos dinâmicos, é uma abordagem que transformou a forma de entender o movimento humano. A origem dessa teoria, ela não está nas ciências do esporte, nas ciências do movimento, mas ela está na matemática e na física, tá? Especialmente nos estudos sobre sistemas dinâmicos não lineares e na chamada teoria do caos. Então, desde o final do século XIX, com Henri Poincaré, e mais tarde com Lorentz, que eram, né, cientistas que buscavam compreender como sistemas aparentemente caóticos, como o clima, por exemplo, como a órbita dos planetas, na verdade, se organizam em padrões estáveis de comportamento. Esses padrões eles foram chamados de atratores, ou seja, estados para os quais um sistema tende a se estabilizar mesmo diante da variabilidade. Na década de 70 e 80, esse pensamento que vinha da matemática, que vinha da física, ele começou a ser aplicado ao movimento humano. E aqui entra o trabalho de Carl Newell, que trouxe para o controle motor e aprendizagem motora os princípios dos sistemas dinâmicos, né? Newell propôs que o movimento não é uma execução rígida de comandos do cérebro para os músculos, mas um fenômeno emergente que se organiza a partir da interação de múltiplas variáveis. Então, para ele, a chave para entender o comportamento motor está no conceito de restrições. Mas o que são restrições?
Coloca no chat para mim se você sabe o que são restrições dentro do entendimento dos sistemas dinâmicos complexos. Ao contrário do que o nome pode sugerir, restrições não significa limitações negativas, tá? Elas são os fatores que moldam ou que direcionam o movimento. Então, New organizou as restrições em 3 grandes categorias. As restrições do organismo, que incluem as condições internas do indivíduo. Então, por exemplo, força, mobilidade, proporções corporais anatômicas, fadiga, dor, nível de experiência, histórico motor e até mesmo aspectos emocionais. Um outro tipo de restrição que ele propôs foi as restrições da tarefa, que são as exigências específicas do que pode ser realizado. Então, por exemplo, levantar uma barra, correr determinada distância, saltar um obstáculo, executar um gesto técnico em um determinado tempo. E ele propôs também as restrições do ambiente, né, que dizem respeito ao contexto externo. Então, por exemplo, o tipo de superfície, o calçado, temperatura, condições climáticas, estímulos visuais ou auditivos, como presença de público, né, numa torcida. Então, o movimento que a gente observa é sempre o resultado que emerge da interação entre essas 3 categorias. Não é algo pré-programado, que o corpo simplesmente repete, mas sim um padrão que se auto-organiza a cada instante diante das demandas do organismo, das exigências da tarefa e das condições do ambiente. Tá? E aqui entra novamente o conceito de atrator. Assim como na física, na matemática, os sistemas complexos eles tendem a se estabilizar em determinados estados recorrentes. Então, no movimento humano, nós também encontramos padrões motores estáveis que vão emergir porque são funcionais. São soluções que o corpo adota repetidamente porque oferecem eficiência, oferecem economia de energia ou sensação de segurança. A gente pode entender isso melhor com exemplos práticos. Então, imagine aqui comigo na musculação, tá? Imagine um aluno fazendo um supino e sentindo dor no ombro. Essa dor atua como uma restrição do organismo. E o corpo ele pode reorganizar o padrão, reduzindo a amplitude, por exemplo, alterando a pegada, o tipo de pegada, né? E o resultado é um atrator, uma solução estável para realizar a tarefa sem dor. Agora, pense, por exemplo, no agachamento overhead. A tarefa, né, ela impõe uma exigência muito maior de mobilidade de ombro, estabilidade de tronco, amplitude de quadril do que um agachamento livre, por exemplo. Essa diferença na própria tarefa gera uma reorganização do padrão motor. No caso da corrida, por exemplo, se o ambiente muda de uma esteira para uma trilha que é irregular, o padrão de passada também se reorganiza. O calçado, por exemplo, ele pode alterar o padrão de contato com o solo, assim como a fadiga, depois de vários quilômetros de corrida, que também é uma restrição do organismo, também vai reorganizar a postura e a amplitude das passadas. Então, em todos esses cenários, o que a gente enxerga não é a expressão pura de capacidades locais, como fraqueza de quadríceps, rigidez de tornozelo ou instabilidade articular, mas sim a forma emergente de organização global diante das restrições presentes, né? O corpo, como um sistema complexo, ele vai buscar constantemente soluções que se estabilizam em padrões de atrator, que são capazes de manter o movimento viável. E o mais interessante é entender que nessa abordagem a variabilidade não é vista como erro. Essas pequenas mudanças entre uma repetição e outra
seja no agachamento, no supino, na corrida, enfim, em qualquer tipo de movimento, são sinais de adaptabilidade. Elas nos mostram que o sistema não é rígido, mas flexível e ele é capaz de se ajustar a cada condição. Essa variabilidade é, na verdade, um índice de saúde do sistema motor, porque indica que ele tem alternativas. Ele pode escapar de padrões únicos e se reorganizar quando o contexto muda. Ou seja, sistemas complexos dinâmicos nos ensinam que o movimento humano é fruto de restrições que se combinam a todo instante. E isso gera padrões emergentes que se estabilizam como atratores. O que a gente vê externamente é apenas uma solução entre muitas possíveis e não um reflexo direto de capacidades locais. Ficou claro esse ponto aí para vocês? Eu quero entrar num outro ponto agora, né, um outro terceiro campo, para a gente entender essa diferença que eu comecei a falar para você no início dessa live. E agora a gente precisa entrar na neurofisiologia. Tá? Eu já falei de controle motor, eu já falei de sistemas dinâmicos complexos, e agora eu vou falar de neurofisiologia, que nos mostra como o cérebro e os sistemas sensoriais participam ativamente na escolha da estratégia. Então veja bem, o nosso tema hoje principal aqui é diferenciar estratégia de capacidade. São coisas distintas, tá? É claro isso para você? Coloca no chat para mim se para você é distinto o conceito de estratégia e o conceito de capacidade. E por que você precisa entender isso? Porque muitas das nossas afirmações sobre o movimento, eles são baseados na capacidade. O músculo está fraco, o músculo está forte, o músculo está hiperativo, o músculo está encurtado. Isso a gente está falando de capacidade. E você reduz todo o comportamento motor em cima de um contexto talvez mal interpretado por você. Bom, voltando então na neurofisiologia, vamos partir do córtex motor. Tá? O córtex motor ele organiza mapas corticais que se remodelam constantemente conforme a experiência. O cerebelo ele ajusta a precisão e a coordenação. O sistema vestibular ele garante equilíbrio e orientação espacial. A visão oferece referência externa. A propriocepção ela informa a posição e movimento dos segmentos. Tudo isso é altamente modulável. Nada disso é fixo. Então, por exemplo, dor, medo, fadiga, estresse, emoção podem alterar o padrão de movimento em questão de segundos. Tá? Um aluno, por exemplo, com dor no joelho, pode mudar totalmente a sua corrida ou o seu agachamento, mesmo tendo força e mobilidade preservadas. O cérebro reorganiza a estratégia para evitar o risco de dor. Ou seja, o padrão de movimento é neurodependente e não apenas fruto de ação muscular. O terceiro campo, né, que é o da neurofisiologia, ele nos mostra como o cérebro e os sistemas sensoriais vão participar ativamente na escolha da estratégia de movimento. Diferente da visão reducionista de que o corpo se move apenas pela contração muscular e por alavancas ósseas, né? A neurofisiologia nos ensina que todo padrão motor é produto de uma rede altamente integrada. O córtex motor organiza mapas corticais que se remodelam, como eu falei com você. O cerebelo fica o tempo inteiro ali ajustando a precisão, coordenação, correção de erros em tempo real. O sistema vestibular vai garantir o seu equilíbrio, a sua orientação espacial. A visão vai fornecer referências externas que são fundamentais para alinhar o corpo no espaço. E a propriocepção vai oferecer informações contínuas sobre posição e movimentos dos segmentos corporais, e tudo isso, como eu disse, é altamente modulável. Tá? Não depende apenas da integridade estrutural do músculo ou da articulação,
mas de como o sistema nervoso central interpreta, pondera e organiza essas informações diante de um contexto, tá? Então, um exemplo evidente, vamos pegar aqui, é o caso da fadiga. Imagine um corredor durante os últimos quilômetros de uma prova, mesmo que em um teste isolado, você testou esse aluno, a sua força máxima de quadríceps, de isquios, enfim, de membros inferiores, continua alta, o padrão de passada vai mudar ao final de uma corrida de longa duração, né? Muito provavelmente ele vai encurtar o passo, ele vai inclinar levemente o tronco, ele diminui a oscilação dos braços. Então, o que aconteceu não foi perda súbita de força ou mobilidade, mas uma reorganização neural da estratégia para poder lidar com a fadiga acumulada. Um outro exemplo que eu posso citar para você é o medo ou a falta de confiança também. Pense, por exemplo, um aluno que retorna a fazer um agachamento depois de uma lesão no joelho. Ele pode ter recuperado a amplitude, a força e a estabilidade articular em testes que você realizou com ele específicos. Mas na execução global, o padrão se altera. Ele hesita na descida, ele reduz a profundidade, ele aumenta a rigidez articular, né? Então, aqui, quem modulou o movimento não foi a capacidade muscular, mas o estado emocional, o medo, né? O cérebro, diante da ameaça percebida, ele reorganiza a estratégia para proteger a articulação. Um outro exemplo, né? Que envolve alteração sensorial. Por exemplo, se a gente pedir a alguém que caminhe em linha reta ou agache de olhos fechados, a estratégia muda imediatamente. Peça alguém para caminhar de olhos fechados ou para agachar de olho fechado. Sem a visão, que costuma ser a principal referência espacial, o sistema nervoso precisa depender mais da propriocepção e também do sistema vestibular. O resultado é uma redistribuição de recursos sensoriais que vai alterar o padrão motor, mesmo que a força e a mobilidade não tenham mudado em nada, ou seja, a capacidade não mudou em nada, porém a estratégia mudou. Então, esses exemplos deixam claros que o padrão de movimento é neurodependente. Ele não é apenas fruto da soma de músculos e ossos, mas de escolhas neurais que se reorganizam em segundos diante de estímulos sensoriais, diante de estados emocionais ou condições ambientais. Isso significa que, quando olhamos para o movimento humano, a gente nunca está vendo a capacidade isolada de um músculo ou de uma articulação. A gente está vendo uma estratégia global que foi escolhida, foi modulada pelo sistema nervoso diante de todas as variáveis que estão em jogo ali. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui no chat. A live vai ficar salva. O Breno está perguntando aqui, provavelmente sim. Pablo, muito massa, obrigado, Pablo. M. Goulart está perguntando aqui, quando se diz estratégia, quer dizer estratégia neural? Não só neural, Pablo, Goulart, mas estratégia baseada nos 3 conceitos que eu estou explicando aqui para você desde o início. Baseado no controle motor, sistemas dinâmicos complexos e baseado também na neurofisiologia, tá? Então, a gente está falando de uma estratégia que é global, né? É uma estratégia que leva em consideração o indivíduo, o ambiente e a tarefa, ok? Bom, é justamente aqui nesse ponto, né, que eu faço uma metáfora com você para diferenciar a questão da estratégia e a questão da capacidade. Imagine um microscópio e um satélite, ok? Eles vão se tornar úteis em determinados momentos. Vamos pensar no microscópio, tá? Só para a gente fazer uma metáfora aqui para melhor entendimento do que eu estou querendo falar para você. Organizar aqui a ideia. O microscópio, ele representa para a gente uma avaliação focal. Quando a gente direciona
a nossa atenção para uma capacidade local, como, por exemplo, força, ok? Força de glúteo médio, força de quadríceps, quando a gente coloca mobilidade do tornozelo, resistência da panturrilha, tudo isso é uma visão focal, ou seja, a gente está usando um microscópio para aumentar o nosso foco sobre uma estrutura, sobre uma valência física, enfim. Quando a gente pensa no satélite, o satélite representa a observação global, né? Quando nós olhamos de cima, quando um satélite observa a Terra de cima, né? Então nós temos ali uma visualização global. A gente vê, no caso do movimento humano, né? A gente vê a estratégia escolhida no agachamento, a estratégia escolhida na corrida, a estratégia escolhida no salto, tá? Se a gente fica apenas com a visão do microscópio, a gente consegue entender detalhes de uma parte, mas a gente perde a noção de como ela se comporta dentro do todo. E se a gente fica também apenas com o satélite, apenas com a visão global, a gente vê a solução final que o corpo encontrou, mas a gente não sabe quais capacidades locais sustentam ou limitam aquela solução. Então, por que eu falo isso? Porque a prática correta, a melhor prática, é saber alternar entre as duas lentes. Primeiro, observar o global, levantar hipóteses a partir da estratégia e depois se aproximar para testar de perto, confirmando ou refutando as hipóteses que a gente criou. Então, na prática clínica e pedagógica, esse entendimento muda tudo. Então, vamos pegar um exemplo clássico, né? Um aluno que apresenta joelho em valgo durante o agachamento. Dentro de uma leitura reducionista, né, a visão do microscópio, é muito comum ainda hoje, a leitura imediata é o quê? Esse aluno tem glúteo médio fraco, não é isso? Coloca para mim no chat se é isso também que vocês ouvem por aí. Essa interpretação, ela parece até certo ponto lógica, porque a gente associa o controle lateral do joelho à função do glúteo médio. Mas, se a gente olha sobre a ótica das ciências do movimento, que eu discuti até aqui com você, a gente percebe que esse raciocínio é simplista demais. O joelho em valgo que você observa não é a prova direta da fraqueza de um músculo, mas sim uma estratégia emergente, escolhida pelo sistema nervoso, diante das restrições presentes, e por isso eu expliquei o que eram as restrições. Esse valgo ele pode representar uma estratégia de busca por estabilidade. O corpo aproxima os joelhos para ampliar a sensação de apoio e de segurança, principalmente em indivíduos com pouca confiança no movimento ou em tarefas que são realizadas com carga elevada, por exemplo. Ele pode também estar relacionado à percepção de base de apoio. Alguns alunos não têm consciência clara da distribuição de peso nos pés e, sem perceber, eles deixam a descarga de peso migrar, transferir para a borda interna, o que leva a um colapso medial do joelho. Em outros casos, o valgo é consequência de uma restrição distal, como limitação de dorsiflexão de tornozelo, por exemplo, que impede que o joelho avance adequadamente e força o corpo a buscar uma compensação no quadril e também na pelve. Há ainda a possibilidade de ser apenas um padrão motor que foi aprendido, foi reforçado por experiências anteriores ou por repetições em ambientes pouco variáveis. O mais importante é compreender que todas essas possibilidades geram a mesma manifestação externa, ou seja, o joelho se movendo em valgo. Mas as causas internas, elas são distintas. E é por isso que a intervenção, ela não pode ser direta e simplista. Não basta corrigir a postura do aluno mandando abrir os joelhos, nem prescrever séries de abdução de quadril na caneleira como se o problema fosse exclusivamente fraqueza de glúteo médio, por exemplo. O caminho mais consistente é você aplicar
o raciocínio das duas lentes, né? Como eu disse para você, a metáfora que eu usei do microscópio e do satélite. Então, primeiro, a gente observa o movimento global para a gente poder levantar hipóteses, né? A gente observa a estratégia. Depois, a gente aproxima o olhar, a gente testa especificamente cada possibilidade. Então, vamos avaliar o glúteo médio em situações de demanda isolada para poder verificar a força, para poder verificar o controle? Vamos testar a dorsiflexão do tornozelo com protocolos simples, como o lunge test, por exemplo, para identificar se há uma restrição articular? Vamos trabalhar a percepção de base, de apoio, pedindo ao aluno que explore conscientemente o contato do pé com o solo, variando pressão no hálux, no bordo lateral, no calcanhar, né? E aí a gente analisa o padrão motor aprendido, a gente propõe variações de tarefa que vão desafiar a rigidez da estratégia, como agachar descalço em bases diferentes ou com feedback visual, por exemplo, né? E somente a partir desse cruzamento entre hipóteses e testes específicos é que a gente vai poder desenhar uma intervenção individualizada e eficaz, né? E isso pode incluir, sim, também o fortalecimento do glúteo médio, mas também pode significar melhorar a mobilidade do tornozelo, reorganizar a percepção sensorial do pé, reeducar o padrão motor por meio da variabilidade prática. Então, percebe como a diferença é radical? Coloca para mim no chat, você consegue perceber isso? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Yankee está perguntando aqui. Essas estratégias que falou sobre o controle de todos os sistemas, dá um exemplo de como podemos usar essas estratégias. Então aí, Yankee, acabei de falar para você. Então, percebe, né, como essa diferença, quando você coloca isso no contexto, muda todo o jogo. Então, a leitura reducionista, ela olha o efeito e já diagnostica uma causa única, né? Uma leitura sistêmica entende o efeito como uma estratégia e busca identificar quais restrições e fatores estão moldando essa estratégia naquele indivíduo específico. E é justamente essa diferença de raciocínio que distingue uma intervenção superficial de uma intervenção fundamentada. Outro exemplo frequente que eu poderia dar para você aqui é, por exemplo, a pronação do pé na corrida. Então, a pronação do pé durante uma corrida, né, dentro de uma leitura que é reducionista, ela costuma ser bastante imediata, a enfatizar que nós temos ali um pé que é instável, um pé fraco, que talvez precise de palmilha corretiva. Esse raciocínio linear, ele parte da ideia de que a pronação é um defeito estrutural. Mas, sob a ótica sistêmica, né, sobre a percepção global, a realidade é muito mais complexa. A pronação é, muitas vezes, uma estratégia eficiente de absorção de impacto. Ao deixar o arco do pé colapsar levemente, o corpo dissipa forças e distribui a carga de forma mais econômica. Em alguns corredores, especialmente em provas longas, a pronação é uma solução fisiológica para reduzir a sobrecarga em articulações proximais. No entanto, também é possível que a pronação excessiva esteja associada a uma endurance reduzida na panturrilha e dos músculos intrínsecos do pé. E nesse caso, com a fadiga, o arco não consegue sustentar a posição e ele colapsa de forma mais acentuada. Uma outra possibilidade é uma restrição de mobilidade em segmentos superiores, como tornozelo ou quadril, que força o pé a compensar. E ainda pode ser simplesmente um padrão motor que foi aprendido, que foi repetido ao longo de anos e anos de corrida, sem dor ou prejuízo funcional. Então, na prática, a intervenção não pode ser apenas a prescrição de palmilha, exercícios genéricos de fortalecimento. O raciocínio exige diferenciar as causas. Então, por exemplo,
testar a força da panturrilha e dos músculos intrínsecos do pé, avaliar a mobilidade do tornozelo, observar o impacto do calçado até a técnica de corrida em diferentes superfícies, né? Dependendo do resultado, a intervenção pode variar, desde treino de resistência da panturrilha, sólio, até de propriocepção do pé, ajustes na cadência da corrida, ou em alguns casos, simplesmente não intervir, se a pronação estiver funcionando como uma solução estável e sem risco para o indivíduo ali que está correndo, né? Um outro exemplo que eu dou para você é a inclinação do tronco durante o agachamento, por exemplo, né? Dentro de uma visão reducionista, talvez você diria que aquele indivíduo pudesse ter um quadríceps fraco, né? A lógica parece simples. Se o tronco inclina, é porque a carga não está sendo sustentada pelos joelhos, então o quadríceps estaria falhando, né? Mas esse raciocínio ignora as múltiplas razões pelas quais o tronco pode se inclinar. Primeiro, pode ser uma estratégia de alavanca. Inclinando o tronco, o corpo desloca o centro de massa e distribui a carga para os quadris. Isso torna o movimento mais estável, principalmente com cargas altas. Pode ser também consequência de uma restrição de dorsiflexão de tornozelo, né? Se o joelho não consegue avançar, o tronco compensa para manter o equilíbrio. Em outros casos, pode ser apenas um padrão motor que foi aprendido. Muitos alunos que treinam com base no powerlifting, por exemplo, vão desenvolver naturalmente uma inclinação maior porque esse padrão favorece cargas elevadas, mesmo que tenham mobilidade e quadríceps fortes, né, adequados para isso. Então, para investigar, não basta mandar o aluno ficar mais ereto. É preciso avaliar diretamente força do quadríceps em tarefas isoladas, testar a dorsiflexão do tornozelo, propor variações de agachamento, como o agachamento frontal ou com elevação de calcanhares, e observar como o padrão se adapta. Então, a intervenção ela pode incluir mobilidade do tornozelo, trabalho específico de quadríceps ou simplesmente aceitar que, naquele contexto, a inclinação é uma estratégia funcional e não um defeito. Tá? Então, esses 3 exemplos que eu citei para você, joelho em valgo, a pronação na corrida, inclinação do tronco no agachamento, ilustram aqui perfeitamente como a interpretação do movimento muda quando a gente aplica os conceitos que eu falei lá no início de Bernstein e New, New segundo os sistemas complexos, né, e da neurofisiologia. Em todos eles, a leitura reducionista leva a diagnósticos que são simplistas, e aí nós vamos ter aquelas prescrições padronizadas, né, receita de bolo. Já quando você faz uma leitura sistêmica e entende que o que a gente vê é apenas uma estratégia global e que a gente precisa usar tanto o microscópio quanto o satélite, lembra das 2 lentes, para você poder confirmar suas hipóteses e planejar suas intervenções individualizadas, aí sim você tem um aspecto amplo a ser trabalhado. Isso muda totalmente o jogo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Professor Lafante, usar estratégias de restrição do indivíduo leva a estados atratores ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? A gente não pode cravar que leva ou não leva. Bom, o que eu mostrei para você hoje, né, sobre o movimento humano, ele não pode ser lido de forma simplista. Foi isso que eu quis deixar claro para você. O movimento humano não é simples. O que os nossos olhos enxergam não são verdades absolutas sobre força, sobre rigidez, são estratégias dinâmicas que são moldadas pelo encontro entre o organismo, a tarefa, o ambiente e são organizadas pelo sistema nervoso em tempo real. Por isso, você precisa das 2 lentes, né? Um microscópio, que vai revelar para você detalhes de capacidades locais, como força, como mobilidade, como flexibilidade e várias outras, né? Então, você precisa dessas capacidades locais
E você precisa também da lente do satélite, que vai mostrar para você o todo, né? E nos lembra que cada padrão é apenas uma das muitas soluções possíveis, tá? E quando você combina esses dois olhares, a gente deixa de ser técnicos que corrigem gestos e a gente passa a ser profissionais que interpretam contextos. E isso amplia a sua possibilidade para abrir novos caminhos, novas formas de se mover. O movimento humano, ele é muito mais do que músculo contraindo ou ossos se articulando. Ele é uma expressão viva de adaptabilidade, de criatividade e inteligência do corpo. E quando a gente entende isso, você deixa de procurar respostas fáceis e você começa a fazer perguntas melhores, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje é que o papel do profissional não é ditar um padrão único de movimento, mas é ajudar cada pessoa a descobrir quais são as melhores soluções para ela em cada contexto da sua vida. Se a gente conseguir olhar para o movimento com essa profundidade, cruzando ciência com prática e sensibilidade, a gente não está apenas corrigindo gestos, mas a gente está formando pessoas mais conscientes, mais livres e mais potentes no uso do próprio corpo. Mais do que ensinar exercícios, o nosso papel é ampliar possibilidades, tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa live aqui de hoje. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. A você, meu muito obrigado. Semana que vem, de novo, eu aguardo você para uma próxima live. Se quiser me mandar sugestões de temas, é muito bem-vindo. Pode me mandar aí no direct, eu estou aceitando sugestões, ok? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.